Você já se perguntou como a fé cristã se espalhou por todo o mundo, conquistando corações e transformando vidas? Não estamos falando apenas de palavras ou ensinamentos, mas de eventos que abalaram o curso da história e moldaram a jornada de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Em momentos de crise, de dúvida ou de perseguição, foi a fé, aliada a milagres poderosos, que susteve a esperança de uma geração e de muitas outras que viriam. Se você pensa que a história de Jesus e seus milagres acabou com sua ressurreição, prepare-se para descobrir algo que pode mudar a forma como você vê o cristianismo e a fé que sustenta essa grande história. O cristianismo não é apenas uma doutrina, mas um movimento de transformação que foi marcado por milagres extraordinários. Não estamos falando apenas dos feitos que Jesus realizou em sua vida na terra. Estamos falando de eventos milagrosos que ocorreram após sua morte, que continuaram a impactar o mundo de maneiras inimagináveis. Esses milagres não são apenas maravilhas divinas, eles são sinais poderosos do plano de Deus para a humanidade. E hoje, vamos explorar 5 milagres que não apenas mudaram a história da fé cristã, mas também têm o poder de transformar a sua vida, assim como transformaram vidas há milênios. Imagine um homem que era, por assim dizer, o pior inimigo do cristianismo, alguém que perseguia, torturava e matava cristãos. Saulo, o fariseu zeloso, acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Ele tinha uma missão: erradicar o cristianismo. No entanto, Deus tinha planos diferentes para ele. O que parecia ser o fim da história de Saulo foi, na verdade, o início de um novo capítulo, não só em sua vida, mas na história da fé cristã. Em Atos 9, encontramos um relato que é uma verdadeira reviravolta. Saulo estava indo para Damasco para prender cristãos, quando, de repente, uma luz brilhante o envolveu. Ele caiu ao chão, cegado pela intensidade da visão. Da luz, uma voz falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa experiência, conhecida como a conversão de Saulo, foi um milagre não apenas de iluminação espiritual, mas de transformação total. O homem que antes odiava os cristãos, agora seria um dos maiores defensores da fé. Após esse evento, Saulo ficou cego por 3 dias. Mas Deus tinha um plano. Ele enviou Ananias, um discípulo, para curar Saulo e restaurar sua visão. Não apenas sua visão física foi restaurada, mas sua visão espiritual foi completamente transformada. Saulo, agora Paulo, passou a ser um dos maiores pregadores do cristianismo. A conversão de Saulo é, sem dúvida, um dos milagres mais poderosos que moldaram a fé cristã. Ela mostrou que nenhum inimigo é grande demais para ser alcançado pelo amor e pela graça de Deus. O impacto de sua transformação se estendeu por toda a história da Igreja. Suas cartas, agora parte fundamental do Novo Testamento, continuam a ser a base da doutrina cristã até hoje. Mas por que a história de Saulo é tão impactante? Porque ela nos mostra que a fé cristã não é apenas para aqueles que já estão prontos ou limpos, mas para todos. Até os piores inimigos de Deus podem ser tocados por sua graça e transformados de maneira radical. Quando pensamos em milagres, talvez o que venha à mente seja algo grandioso, como um mar se abrindo ou um leproso sendo curado. Mas há milagres silenciosos que mudam a vida das pessoas de maneira profunda e íntima. A ressurreição de Tabita, relatada em Atos 9, 36 a 42, é um desses milagres que, embora aparentemente pequeno, teve um grande impacto na comunidade cristã da época. Tabita era uma mulher de grande fé e caridade. Ela se dedicava a ajudar os pobres e fazia roupas para os necessitados. Sua morte foi um golpe duro para os cristãos de Jope, mas ao ouvir sobre a morte de Tabita, Pedro, o apóstolo, foi até ela. Ele orou, se ajoelhou ao lado dela e disse: Tabita, levanta-te. E para surpresa de todos, ela voltou à vida. Esse milagre foi profundamente significativo para a expansão do cristianismo, pois muitos se converteram
ao ver a grande fé de Tabita e o milagre que Deus operou por meio de Pedro. Tabita, ao voltar à vida, tornou-se um símbolo de esperança e ressurreição para todos os cristãos. A fé e a bondade dela impactaram a comunidade de tal maneira que muitos começaram a ver o cristianismo não apenas como uma doutrina, mas como uma transformação de vida que leva à ação e à compaixão. Esse milagre revela que a verdadeira fé cristã não é apenas teórica, mas prática. Ela se manifesta através do amor ao próximo, da generosidade e da transformação de vidas. E é isso que mudou a história da fé cristã. A ressurreição de Tabita nos lembra que a verdadeira vitória não é sobre a morte física, mas sobre a morte espiritual. Outro milagre impactante aconteceu quando Paulo e Silas estavam presos injustamente em Filipos, como relatado em Atos 16, 25 a 34. Depois de serem açoitados e jogados em uma prisão, eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. No meio da noite, Deus enviou um terremoto que fez com que as portas da prisão se abrissem e as correntes se soltassem. O terremoto foi um evento milagroso, mas o milagre verdadeiro aconteceu quando o carcereiro, ao ver as portas da prisão abertas, pensou que os prisioneiros haviam fugido e estava prestes a se matar. No entanto, Paulo o impediu e, ao ouvir a pregação de Paulo, ele e sua família se converteram ao cristianismo e foram batizados. Este milagre não apenas libertou Paulo e Silas da prisão física, mas também trouxe libertação espiritual para o carcereiro e sua família. O impacto desse milagre foi tão profundo que o cristianismo começou a se espalhar ainda mais por Filipos e além, mostrando que, mesmo em circunstâncias difíceis, Deus pode operar milagres que transformam vidas e corações. Em Atos 3, 1 a 10, temos um dos milagres mais significativos realizados pelos apóstolos que teve um impacto profundo na propagação da fé cristã. Este milagre envolve a cura de um homem aleijado que estava à porta do templo chamada Formosa, que todos os dias pedia esmolas. Pedro e João, ao passarem por ali, não ofereceram dinheiro, mas algo muito mais precioso: cura e restauração. Pedro olhou para o homem e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E o homem, que não podia andar desde o nascimento, levantou-se de imediato, começou a andar, saltar e louvar a Deus. Este milagre não apenas mostrou o poder de Deus em ação, mas também estabeleceu uma lição clara: o nome de Jesus tem poder para curar, restaurar e transformar. O homem curado tornou-se uma testemunha viva da obra de Cristo, e sua cura foi um sinal de que o reino de Deus estava se estabelecendo na terra. Isso causou uma grande comoção entre as pessoas que estavam no templo, e muitos começaram a acreditar em Jesus. A cura do aleijado teve um efeito multiplicador. Ela gerou uma oportunidade para Pedro pregar o evangelho com mais ousadia e impactou muitas vidas. O milagre demonstrou que a fé cristã não é apenas uma filosofia ou um conjunto de ensinamentos, mas uma experiência prática e tangível que pode transformar a vida das pessoas de maneira profunda. Este milagre foi um dos muitos sinais de que o cristianismo não se limitava apenas a palavras, mas se manifestava em ações concretas de cura e restauração. Esse tipo de poder, que transcendia o natural, chamou a atenção de muitos e abriu o caminho para a expansão da fé. A história do eunuco etíope, descrita em Atos 8, 26 a 40, é um exemplo claro de como Deus usou milagres para expandir o alcance da fé cristã, além dos limites de Israel, incluindo os gentios. O eunuco era um oficial importante da rainha da Etiópia e estava a caminho de Jerusalém para adorar. Durante sua viagem, ele estava lendo o livro de Isaías, mas não entendia completamente o significado das Escrituras. Foi então que Deus enviou Filipe para encontrá-lo.
O milagre aqui não foi apenas o fato de Filipe ser transportado pelo Espírito até o eunuco, mas também a maneira como Filipe explicou as Escrituras e revelou a Jesus como o Messias prometido. O eunuco, tocado pela mensagem, pediu para ser batizado, e Filipe o batizou ali mesmo, antes de ser imediatamente arrebatado para outro lugar pelo Espírito. Esse milagre é de grande importância, pois simboliza a abertura da fé cristã para os gentios. O eunuco etíope representa os primeiros frutos da evangelização fora de Israel e a expansão do cristianismo para outras culturas e povos. O batismo do eunuco também representa a universalidade da mensagem cristã, mostrando que a salvação em Cristo não é restrita a uma etnia ou nação específica, mas está disponível para todos que creem. Este evento não apenas mudou a vida do eunuco, mas também teve um impacto duradouro na expansão do cristianismo. Ele foi, de certa forma, um dos primeiros missionários do cristianismo para a África, o que teve um efeito ressoante nas gerações seguintes. Agora, chegamos a um dos milagres mais misteriosos e poderosos registrados no Novo Testamento, a visão de João, em Pátimos. A história é encontrada em Apocalipse 1, 9-20, quando o apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos, recebeu uma revelação direta de Jesus Cristo sobre o futuro da igreja e o fim dos tempos. João estava em espírito no dia do Senhor quando ouviu uma voz, como o som de uma trombeta. Ele se virou e viu uma figura gloriosa, o Filho do Homem, que estava cercado por 7 candeeiros de ouro, simbolizando as 7 igrejas da Ásia. Essa visão foi tão impressionante que João caiu aos pés de Jesus, mas ele o levantou e lhe deu instruções para escrever as coisas que ele estava vendo e ouviria. A visão de João foi um milagre de revelação divina. Através dela, ele recebeu as profecias que constituem o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que revela as lutas futuras da igreja, o juízo final, a vitória de Cristo sobre o mal e a criação de um novo céu e uma nova terra. As revelações de João, especialmente as que falam sobre o retorno triunfante de Cristo, têm sido uma fonte constante de esperança e consolação para os cristãos ao longo da história. Esse milagre de revelação nos lembra que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, a vitória final pertence a Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo. Além disso, a visão de João, registrada no Apocalipse, teve um impacto profundo na teologia cristã, moldando a maneira como os cristãos compreendem o futuro e sua esperança na volta de Cristo. O livro de Apocalipse não é apenas uma advertência, mas também uma promessa de que a vitória sobre o mal já está assegurada em Cristo. Esses milagres, embora ocorrendo após a morte de Jesus, são apenas uma parte da história contínua da fé cristã. A Bíblia nos mostra que Deus ainda está ativo no mundo e que seu poder continua a se manifestar em muitas formas, desde curas e conversões até revelações e transformações de vida. Para os cristãos de hoje, esses milagres não são apenas histórias antigas, mas são sinais de que a fé cristã continua viva e poderosa. Deus ainda faz milagres, e cada um de nós pode experimentar o poder transformador da fé em nossas próprias vidas. A mensagem central de cada um desses milagres é clara. Deus está presente e ativo na vida de seus seguidores, não apenas no passado, mas também no presente e no futuro. A história de Saulo, a cura de Tabita, o terremoto em Filipos, a cura do aleijado e a conversão do eunuco etíope são lembretes de que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, o poder de Deus pode nos alcançar onde estamos e nos transformar de maneiras que não imaginamos ser possíveis. Você pode estar se perguntando, onde estão os milagres hoje? A verdade é que Deus ainda está agindo poderosamente no mundo e na vida daqueles que buscam sua presença. Talvez não vejamos o mar se abrir ou alguém sendo ressuscitado, mas podemos testemunhar milagres em pequenas vitórias diárias. Uma oração respondida, uma cura inesperada, uma mudança de coração
ou uma situação difícil transformada pela graça de Deus. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você tem experimentado dificuldades, dúvidas ou desafios, lembre-se de que a fé cristã não é apenas para o passado, mas uma realidade viva e poderosa que pode transformar sua vida no presente. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador e decida seguir o caminho que Ele tem preparado para cada um de nós. Agora que você conhece esses milagres, pergunte a si mesmo: qual é o milagre que Deus quer fazer em minha vida? A história da fé cristã é uma história de milagres contínuos e você pode fazer parte dela. O maior milagre que Deus oferece a todos nós é a salvação em Jesus Cristo. A promessa de que, por meio da fé em Cristo, podemos ser transformados, perdoados e restaurados. Cada um de nós está chamado a viver uma vida de fé, e essa fé pode gerar milagres que impactam o mundo ao nosso redor. Então, como você vai responder a esse convite de Deus? Você está pronto para permitir que Ele faça um milagre em sua vida, como fez nos tempos da igreja primitiva? Se este vídeo tocou seu coração e você quer viver uma vida de fé, onde milagres acontecem, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, compartilhando suas próprias experiências de fé ou milagres que você tem vivenciado. Estamos aqui para orar juntos e celebrar as maravilhas que Deus está fazendo em nossas vidas. E lembre-se, os milagres de Deus não têm prazo de validade. Eles continuam a acontecer, hoje e sempre. Que sua fé seja fortalecida e que você experimente o poder transformador de Deus, não apenas como uma história do passado, mas como uma realidade no presente. Deus abençoe a sua vida.